do momento. Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Eu não sei se você, ao vir à casa de Deus, traz a sua Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu queria ler um texto que está no Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, capítulo 22. Eu vou pedir a você que abra sua Bíblia nesse texto, e se você já achou, você se coloque de pé. Vamos ler os 6 primeiros versículos. Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração. Lucas, capítulo 22. E aí vamos começar a leitura a partir do versículo de número 1. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada o que, irmãos? Páscoa. E o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, o que mesmo diz aí o Evangelho de Lucas? Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos que mesmo? Um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram o que mesmo? Dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Ele ficou aguardando o que mesmo? Uma oportunidade. Para fazer o quê? Entregar Jesus. Amém? Vamos orar. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos falar com Deus. Deus, Pai eterno, nós reverenciamos a Ti, Senhor Deus. Não como religiosos, mas como filhos que procuram um relacionamento contigo de intimidade, de amor, de dependência. Nessa hora pedimos ao Senhor, fala ao nosso coração. Ó Pai, talvez muitos de nós entramos aqui hoje e os nossos corações envolvidos com tantas questões da vida têm nos feito, Senhor Deus, viver dias difíceis. Ó Pai, não apenas do ponto de vista natural, mas talvez também do ponto de vista espiritual. E que esta palavra possa nos instruir, possa agasalhar a nossa alma e transformar, nos moldar, para que o seu nome seja glorificado. Assim nós oramos, porque precisamos da revelação do teu Espírito, da orientação do Senhor aos nossos corações e mentes nessa manhã. Fazemos isto em o nome de Jesus Cristo, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu não sei se você já viu algo, eu não vejo mais, não sei porquê, não sei se em função de alguma lei, não sei se em função de talvez medo, precaução, mas eu me lembro na minha infância quando existia uma grande quantidade de balões. No Rio de Janeiro, isso até hoje ainda é uma prática em alguns lugares. Eu me lembro que de vez em quando eu dormia na casa de um dos parentes em Pavuna, no Rio de Janeiro, e lá para as 6 horas da manhã, apesar de muito perigoso, era um espetáculo. Você ver aqueles balões de 20 metros, de 30 metros, lá no alto, explodindo os fogos com faixas. Nós acordávamos muitas vezes com o barulho desses fogos. Isso é algo um pouco, talvez, não mais comum, mas isso há um tempo era comum. E aí eu me lembro que o que sobrava para nós, né, essa atividade me parece ser uma atividade cara, além de perigosa. O que sobrava para nós eram balõezinhos de 30 centímetros, 50 centímetros, o que o pessoal chamava muito de quê? De balão japonês. E ali tinha uma buchinha naquele balão que você abria ele e ele ficava realmente no formato de um balão. Você ali acendia, segurava na mão. E o que acontecia com aquele balão, irmãos? Ele subia,
parecia não mais parar de subir, quando de repente ele apagava. E aí o que acontecia? O ar quente, numa quantidade menor, por ser um espaço menor, ele ia embora e aquele balão fazia o quê? Despencava. Daí a expressão que muitos utilizaram durante muito tempo: a pessoa é como um balão que? Um balão japonês. Ela sobe, ela decola e de repente o que acontece? Ela despenca. Com a mesma velocidade que sobe, é a mesma velocidade ou talvez maior que dispensa. Eu diria que talvez, como um balão japonês, muitas vezes nós temos melhorias assim grandiosas, com a mesma velocidade que também temos pioras assustadoras. Eu queria dizer algo sobre isso hoje. Quando acaba a empolgação? O que acontece, queridos, quando acaba a empolgação? Quando eu olho para situações que nos faz agir fora de um controle, que nos faz agir sem o critério da racionalidade, eu me pergunto o porquê de termos situações em nossas vidas que nos levam embora a noção de fazer por consciência, a noção de fazer sabendo o que está sendo feito, e não fazer por uma irresponsabilidade espiritual, não fazer por fazer, não estar fazendo sem ter a real consciência do que está se fazendo. Eu penso, queridos, que existem muitos sim, que nós dizemos que nós somos capazes de sustentar somente por um tempo, nós somos capazes de sustentar somente por um período, mas nós não somos capazes de mantê-los quando os cenários eles mudam, quando o nosso coração ele deixa de se alegrar com aquilo. Eu creio que existem muitas respostas que nós damos, positivas, que elas geram talvez naquele momento uma reação, e esta reação nem sempre nós conseguimos sustentar, porque é difícil sustentar o que nós não estamos preparados para suportar. E aí então esta dinâmica de sustentar um sim que nós dissemos numa realidade anterior à que estamos hoje, nos faz muitas vezes, de uma certa forma, não sustentar mais, nos torna incapazes, porque algo deixou de alegrar o nosso coração. Então eu fico pensando exatamente nisto. Se a nossa fidelidade, você está me ouvindo bem? Diga amém. Se a nossa fidelidade está numa recompensa que buscamos, a fidelidade, ela é fruto de uma empolgação que depende ser alimentada pelas circunstâncias esperadas. Se a minha fidelidade, ela depende, ela necessita de alguma forma de recompensas, a minha fidelidade ela é fruto de uma empolgação que depende de circunstâncias esperadas para ser alimentada, para continuar. Quando as circunstâncias elas mudam, a fidelidade ela também é abalada, ela também muda, ela também sofre alterações. E sofre por quê, pastor? Sofre porque a empolgação ela vai embora. Sofre porque os motivos que me fizeram começar não me sustentou quando faltou algo novo, quando faltou um extraordinário evento que mantivesse a minha empolgação em alta, quando aquela bucha do balão ela se apaga. A função da bucha ali não é o fogo em si. O fogo ele tem a função de gerar o ar quente para manter o balão o ar quente ele é mais leve. Então aquilo vai fazer o quê? Com que aquele balão, aquele objeto ali que está condicionado ali, armazenando aquele ar quente, ele possa subir, ele suba. Mas quando a bucha apaga, o que acontece? O ar quente ele deixa de ser alimentado.
E se não tenho fogo, eu não tenho ar quente. Se eu não tenho ar quente, eu não tenho aquilo que sustenta aquele balão no alto. E aí, se eu não tenho aquilo mais que sustenta o balão no alto, ele começa então a despencar. Quando eu olho para isso, eu vejo exatamente assim, irmãos, que tudo que inicia, que começa por empolgação, sofre de honra. Tudo o que você começa na sua vida por empolgação, sofrerá de honra. Como assim, pastor? Num determinado momento, não será mais possível honrar. Num determinado momento, não será mais possível ser coerente. Num determinado momento, não será mais possível manter aquilo que começou, ou fez você começar, aquilo que incentivou você a subir. Por isso, irmãos, que quando nós olhamos para a nossa vida com Deus, nós precisamos dizer a nós mesmos que não podemos começar ou caminhar debaixo de empolgação, porque chega um dia que a empolgação acaba, o fogo que está ali naquela bucha não dura para sempre. E aí eu me pergunto, será que nós conseguimos honrar aquilo que começamos debaixo de empolgação, aquilo que começamos debaixo de um sentimento, que foi apenas aquele no momento em que os meus pensamentos pensavam em circunstâncias positivas? Tudo o que começa por empolgação sofre de honra. Uma casa que você compra por empolgação, possivelmente não terá suas parcelas pagas até o final. Um carro que você compra por empolgação, não terá o quê? Suas parcelas pagas por você até o final. Um casamento que começa por empolgação, não chegará até onde? Até o final. Uma vida ministerial que depende de empolgação, ela não se sustentará. Se nós precisamos de elogios no ministério para continuarmos empolgados, o dia que faltar o elogio, a chama do balão apaga. E quando a chama do balão apaga, nós não conseguimos sustentar a honra, nós não conseguimos mantê-lo no alto. Então tudo que começa por empolgação sofre de quê, irmãos? De honra. O empolgado, ele é um doente que se alimenta das circunstâncias. O empolgado, ele é um doente que se alimenta das circunstâncias. Queridos, minha palavra para você hoje, nessa manhã, é: fuja das empolgações. As empolgações, elas têm um poder de nos tornar doentes. As empolgações, elas têm o poder de fazer você hoje ser excelente e amanhã você ser péssimo, em qualquer área da vida. A empolgação tem o poder de fazer hoje você ser reconhecido e amanhã estar em crise porque não foi mais reconhecido. Tudo, irmãos. O empolgado, ele é um doente, que ele começa a fazer aquilo ali para alimentar a sua empolgação, a sua empolgação, a sua empolgação. E eu diria também que quanto mais empolgação, mais encenação de amor. Quanto mais empolgado estamos, mais personagens somos naquilo que fazemos. Você talvez esteja vivendo dias de muitas empolgações. Eu tenho medo de empolgações. Eu tenho medo, já sofri como pastor, no meu ministério, com pessoas empolgadas. Talvez isso, estava conversando essa semana com uma pessoa dizendo isso. Às vezes o nosso coração congela, porque pessoas empolgadas muitas vezes criam em outras a esperança de algo e que depois a empolgação vai embora. Nós podemos sofrer, irmãos, na vida
por falta de motivação, mas nunca por falta de empolgação. Chega o período na vida de Judas, do balão japonês, Judas, o balão japonês, que nada mais alimentava a sua empolgação, nada mais sustentava a sua necessidade de se manter pela empolgação. Então, o que Judas faz? Judas faz o que você faz, o que eu faço. A única diferença é que Judas viveu na época de Jesus, e Jesus foi o objeto para ele conseguir alimentar a sua empolgação. O que Judas faz? O Judas busca no passado algo que alimente a sua falta de prazer, que o momento com Jesus já não lhe dava mais. Se você for ver, você vai perceber que na reta final da crucificação, que nos meses, talvez anos, ou no período que antecipava a crucificação, Jesus ele passa um tempo gerando maturidade nos seus discípulos. E quando Jesus passa um tempo gerando maturidade nos seus discípulos, nesse período já não existiam tantos milagres como no início do ministério de Jesus. A falta de milagres, ela é uma ameaça para quem vê no Evangelho uma fonte de arrecadação, mas também pode significar a maturidade que muitos precisam para continuar depois da cruz. Se você for olhar, Jesus começa então a preparar e gerar maturidade nos seus discípulos. Jesus começa a trazer aos seus discípulos ministrações, e essas ministrações, Jesus começava a provocar os discípulos a uma maturidade. Nesse período, você não vê milagres como no início do ministério de Jesus. Agora Jesus estava dizendo em outras palavras: vocês precisam aprender a parar de ver o sobrenatural, o extraordinário, para serem maduros, porque está chegando a hora da cruz. Para serem homens e mulheres que não vivam de empolgação, porque enquanto tem pão multiplicando, enquanto tem cego vendo, enquanto tem coxo andando, enquanto tem morto ressuscitando, enquanto tem milagre acontecendo, homem de mão mirrada com a mão esticada, mudo falando, é maravilhoso. Isso gera em nós o quê? Uma empolgação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas vai chegar uma hora que vocês vão ver este homem aqui na cruz, e aí os empolgados, aqueles que estão vivendo debaixo deste tipo de situação, o que vai acontecer com eles? Esses empolgados não vão sustentar. Quando Judas passa por esse período, Judas ele começa a perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Onde eu fui amarrar o meu burro? Aí Judas então pensa o quê? Esse ministério de Jesus já não me alegra tanto mais. Esse ministério de Jesus, sabe, não me deixa mais tão empolgado. Então Judas começou a pensar: vou buscar no passado algo que alimente. E esse passado me faz lembrar que eu gostava de quê mesmo? De dinheiro. É o Judas que vai dizer para a mulher que o ungiu em Betânia: por que derramar o nardo, sendo que isso aí custava 300 denários, 300 dias de trabalho? Por quê? Está lá em o Evangelho de João, Judas está questionando. Por quê? Aí então Judas olha no passado e diz o quê? É verdade. Não tem mais empolgação. E como não tem mais milagres, é um momento de maturidade, é um momento de mudanças, de transformações. Então o texto diz que o diabo, Satanás, na minha Bíblia diz assim. Então, versículo 3, Satanás entrou em quem? Em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Quem entrou em Judas, irmãos? Satanás. Então, na verdade, está lá o diabo tentando impedir o plano de Deus. Qual era o plano de Deus?
Jesus reinar sobre a terra. Então Satanás vai lá e se aposta de Judas. O que Judas faz? Judas foi conversar com os oficiais da guarda do templo e tratou com eles que poderia entregar Jesus. A proposta alegrou e lhes prometeram dinheiro. Isso fez o quê? Uma nova empolgação. Agora eu estou empolgado. Agora eu vou agir e vou entregar o mestre. Queridos, você conhece o final da história de Judas? Bom, Judas, depois da ceia, o Senhor lavou os seus pés. Judas, quando Jesus é condenado, ele sofre um impacto de tudo aquilo, e a palavra de Deus diz que Judas procurou o suicídio. Mas eu olho para esse texto e eu não espero que a igreja de Nova Vida tenha pessoas empolgadas. Logo mais eu vou pregar sobre cansados, mas não desmotivados. Eu espero que a igreja de Nova Vida tenha pessoas motivadas, não empolgadas. Mas eu olho para esse texto e vejo que muitas vezes nós trocamos o nosso chamado por emoções. Judas trocou o seu chamado. Pastor, ele foi chamado como Pedro? Sim. Ele foi chamado como os outros discípulos, como João, como Tiago? Sim. Mas nesse momento, o que Judas está fazendo? Judas está trocando o seu chamado por emoções. Queridos, emoções são perigosas. Emoções roubam de nós o propósito para o qual nascemos. Emoções roubam de nós o desejo de sermos discípulos. Judas está lá agora sendo o quê? Um produto da empolgação. Vamos lá! Judas ia. Olha o milagre, Judas estava. De repente acabou tudo, agora é hora da maturidade. E o que Judas faz? Eu preciso de outra coisa que me gere empolgação. E isso estava no campo das emoções. E quando eu vejo nas emoções algo que possa alimentar a minha empolgação, eu tenho dito isso, cuidado. Não se troca o chamado por emoções. Não se faz isso. Por quê, pastor? Porque nós precisamos servir a Deus. Servir a Deus com o sentimento de um filho que honra ao pai, e não com o sentimento de um servo que busca a recompensa. A igreja, ela errou durante muito tempo. A igreja, ela sempre, em algum período, ela lutou para que nós fôssemos merecedores da graça. E graça é justamente ter sem merecer. Nós não percebemos isso, mas transformamos o nosso relacionamento com Deus como de um servo que serve por recompensas. Quando deveríamos transformar o nosso relacionamento com Deus como de um filho que serve para honrar ao Pai. Eu vou fazer hoje algo para Deus. Hoje eu vou estar aqui na igreja. Por que você está aqui? Eu estou aqui na igreja buscando recompensas. Eu estou aqui na igreja hoje sendo um servo em busca. Não, eu estou aqui na igreja hoje porque eu sou um filho querendo relacionamento com o Pai. Então sirva a Deus, porque servir a Deus por empolgação é exatamente isso. É ser um servo buscando o quê? Recompensas. É ser um funcionário buscando o seu salário. Eu vim hoje à casa de Deus, você está aqui hoje. O que lhe tirou da cama talvez seja alguma empolgação. O que lhe tirou da cama talvez seja alguma obrigação. E é terrível quando nós estamos na igreja por obrigação. Pastor, por que hoje eu estou aqui por obrigação? Porque acabou a empolgação.
Por que hoje eu estou aqui por obrigação, pastor? Estou sem desejo de estar. Porque um dia você teve empolgação, querido. E a empolgação acabou. E aí o seu relacionamento com Deus sofreu. Por que sofreu? Porque eu me relacionava para ter recompensas, quando eu deveria servir a Deus como um filho que honra ao seu pai. Quando Judas chega a essa conclusão, o que Judas faz? Jesus não me dá nele ou nesse ministério, mas nenhuma recompensa. O que eu vou fazer? Eu vou buscar algo que me traga recompensa. Eu sou um servo de Jesus em busca de um salário. Irmãos, um dia a empolgação acaba. E quando a empolgação acaba, nós percebemos quem é filho e quem é servo buscando o seu salário. Quem é filho que honra o pai e quem é servo que busca a sua recompensa. Por isso eu digo aos irmãos, a maioria das pessoas que buscam os seus direitos, elas têm dificuldade de cumprir com os seus deveres. Não estou dizendo todos, mas a maioria das pessoas que esperam alguma coisa de Deus tem dificuldade de ser alguma coisa de Deus. A maioria das pessoas que requerem os seus direitos como filhos tem dificuldade de ser filhos. Porque os filhos que honram a Deus não honram por recompensas. Os filhos que alegram o coração do pai não alegram para ter algo em troca. Você está me entendendo bem até aqui? Diga amém. Judas chega nessa questão, queridos. O que eu vou fazer agora? Jesus está lá. Milagre no início, milagre no meio, e não tem mais milagre no final. E o milagre que acontece no final, Judas ele já está numa situação delicada, que é quando Jesus cola a orelha daquele soldado. Ali ele já tinha dado um beijo, ali ele já tinha sido questionado pelo mestre. Você lembra o nome do soldado que Jesus colou a orelha? Diácono Paulo. Mas olhe, queridos, a maioria das pessoas que buscam seus direitos como filhos tem dificuldade de cumprir um papel de filho. Eu estou fazendo o quê? Acabou a empolgação. Deus, Jesus, e agora? Agora eu tenho que arrumar outra coisa. A minha palavra para você nesta manhã é essa. Ouça, por favor. O pior Judas não é aquele que vem de Jesus e nem que se suicida. O pior Judas é aquele que finge ser discípulo. Pastor, qual é a pior fase de Judas? É quando ele vem de Jesus? Não. Qual a pior fase de Judas? É quando ele suicida? Não, é quando ele teve a oportunidade de ser discípulo e não foi. Se Judas fosse discípulo, um filho honrando ao pai. O pior Judas não é aquele que vendeu o mestre. O pior Judas não é aquele que suicidou. O pior Judas é aquele que teve a oportunidade de ser discípulo e não foi. A empolgação, irmãos, acaba. Eu ando pensando em algumas respostas para algumas perguntas e gradativamente Deus vem me dando. Por quê? Que a igreja hoje sofre com a mudança das circunstâncias.
Porque seguir a Jesus por empolgação é terrível. Tentar ser um discípulo por empolgação é insuportável. E aí, quando somos empolgados, nós começamos a dizer: por que eu faço tanto? Quando nós estamos empolgados, nós começamos a repensar: por que eu sou tão fiel a Deus? Quando nós somos empolgados, quando a empolgação começa a ir embora, nós começamos a pensar: por que eu tenho que dar o meu dízimo todo? Quando nós somos empolgados, nós começamos a pensar: por que eu preciso orar tanto? Quando nós estamos empolgados, nós começamos a pensar: por que eu preciso obedecer a Deus? O pior Judas é aquele que finge ser discípulo. Caminhou com Jesus, ouviu Jesus, comeu com Jesus, experimentou milagres com Jesus, mas mesmo do lado, caminhou distante. Quando a empolgação acaba, queridos, eu não sei se você consegue olhar para o seu coração e perguntar: o que está acontecendo comigo? Talvez essa seja a resposta. A empolgação acabou. A empolgação sumiu. E aí a minha palavra a você é: a falta de milagres é uma ameaça para quem vê no Evangelho uma fonte de recompensas, mas também pode significar maturidade que muitos precisam para continuar depois da cruz. A cruz chega. A cruz chega. E o que aconteceu? Judas não continuou. Os 11 não eram perfeitos, mas continuaram. Talvez hoje o que a gente precise vencer seja a nossa empolgação. Seja dizer: Deus, eu quero que a empolgação acabe na minha vida e eu continue. Eu quero que mesmo diante de circunstâncias em que a empolgação vai embora, eu possa dizer: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. Tudo que começa por empolgação sofre de honra. O empolgado, ele é esse doente que se alimenta das circunstâncias. E quanto mais empolgação, mais encenação no amor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta nessa manhã. Seu coração já sofreu de empolgação? Diga amém. É terrível. Não sei se essa empolgação acabou, mas de vez em quando ela acaba ou diminui. De vez em quando nós sofremos. E o que fazemos? Ah lá, fiz coisa pra caramba e ninguém nem me agradeceu. Olha lá, fiz o meu melhor e ninguém disse parabéns. Nós vamos colocando isso em pauta. Mas quando nós estamos motivados: pastor, eu quero servir a Deus, independente do lugar que eu esteja, eu quero servir ao Senhor. Se o senhor falar que eu tenho que lavar o banheiro da igreja, hoje eu lavo. Pastor, eu quero servir a Deus. Meu coração está motivado para servir a Deus. Se hoje tiver que pegar o telefone, ligar para alguém, visitar alguém, evangelizar alguém, eu vou. Por que um dia evangelizamos e não evangelizamos mais? A empolgação acabou. A empolgação acabou. Por que um dia oramos por alguém e hoje já não oramos mais? A empolgação acabou. Minha palavra a você hoje, nessa manhã: não seja um Judas, fazendo nada
Não faça nada por empolgação. Não seja hoje um Judas sendo o pior discípulo. Não porque vendeu, não porque suicidou, mas porque fingiu ser discípulo. Diga hoje: Deus, a empolgação foi embora, mas a maturidade veio. A empolgação fugiu, mas a maturidade continua. A empolgação morreu, mas a maturidade está de pé. Quando a empolgação acabar, continue sendo um discípulo fiel. Quando a empolgação acabar, e ela vem, mesmo quando não queremos, não sofra de honra. Quando a empolgação vier, não se torne doente e nem encene no amor. Porque se você consegue se manter o mesmo quando a empolgação vem, você também será o mesmo quando ela for embora. Quando a empolgação acabar, continue sendo aquilo que Deus quer que você seja. Que Deus nos abençoe. Vamos nos pôr de pé. Pastor, o senhor já sofreu de empolgação? Já. Deixa eu lhe contar aqui um testemunho que agora me veio a refrescar a memória. Eu já comecei muita coisa na igreja por empolgação. Alguém vinha no meu ouvido e dizia assim: pastor, olha, nós precisamos fazer isso na igreja, porque em outro lugar tem, porque não sei o que faz, porque é verdade, vamos lá, empolgadinho. Aí, da mesma forma que o empolgado veio me contaminar, que isso nem incentivar, isso é contaminar, com a mesma velocidade que ele foi embora. Aí eu, meu Deus do céu, só veio jogar na minha mão um abacaxi. Quantas coisas, irmãos, eu já não precisei parar na igreja por causa de empolgação. Tem que ter, não tem que ter nada. Por empolgação, não. Tem que fazer nada. Por empolgação, não. Se for por motivação certa, se for debaixo da direção de Deus, aí sim. Ah, pastor, isso. Fazer, irmãos, porque o outro faz, porque o outro tem, porque lá dá certo, eu não faço. É melhor você não fazer. Sabe por quê? Deus não abençoa o que a gente faz. Deus abençoa a nossa motivação. É por isso que Jesus está dizendo lá: quando chegarmos diante do Pai, Ele dirá: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitos dirão naquele dia: Senhor, falei em teu nome, expulsei demônios. E aí Deus dirá a nós o quê? Quem são vocês? Eu não os conheço. Sabe por quê? Não é o que você faz, e nem se é com muita empolgação, mas é porque você faz. Nós precisamos hoje dizer isso: Deus, que eu vença esse mal chamado empolgação, que o meu coração trabalhe por motivação. Eu já cometi esse erro de começar alguma coisa boa empolgado, por empolgação. Eu creio que uma pessoa motivada não desiste. Eu não sei o nome dele, talvez aqui alguém saiba. Aquela imagem que ficou gravada na nossa memória de uma maratona. E no final tem um homem correndo já com as pernas tortas, quase caindo próximo à linha de chegada.
E não sei se você repara, antes dele cair, algumas pessoas tentam ajudar ele e ele diz assim: não, eu vou sozinho até o final. Isso se chama motivação. Isso não se chama empolgação. O empolgado para nos 100 primeiros metros. O motivado, ele corre os 10 quilômetros. O empolgado, ele para nos 10 primeiros metros. O motivado, ele vai até os 100 quilômetros correndo. Aquele homem, ele atravessa a linha de chegada. Pastor, ele se cansa ali? Não, ele já se cansou muito tempo atrás. Ele já estava cansado lá para o 5º quilômetro, eu não sei quantos quilômetros. Já estava cansado ali, mas ele diz: eu vou até o final. Eu estou motivado. Eu não percorri os 100 metros, eu percorri a carreira. E eu não caminho debaixo de empolgação, eu caminho debaixo de motivação. E a minha motivação é o quê? É a eternidade em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado, em o nome de Jesus Cristo, talvez este lugar hoje, Senhor Deus, existam muitas empolgações frustradas, ou corações, Senhor Deus, entristecidos por causa de empolgações curtas ou que não trouxeram resultados esperados. Mas nós oramos a Ti, Deus, falamos com o Senhor e pedimos: Deus, nós queremos estar em intimidade contigo. Não queremos ser um servo em busca de recompensas, mas um filho em busca de relacionamento. Ajuda, Senhor Deus, tenha paciência, porque somos homens vulneráveis aos sentimentos da vida. Somos pessoas, Senhor Deus, que constantemente bombardeadas, perdemos o foco. E precisamos recomeçar, se reorganizar e dizer: Deus, eu não quero continuar se o Senhor não estiver na direção da minha vida. Não quero fazer por empolgação, eu quero fazer por motivação. Eu quero, Senhor Deus, poder caminhar debaixo da Tua direção. Eu quero poder, Senhor Deus, viver, Senhor, não empolgado, como um balão japonês. Subi demais e depois despenquei. Eu quero dizer, Deus, que o Senhor me sustente, que eu não seja outra coisa senão um discípulo do Senhor, buscando maturidade, buscando intimidade contigo. Que o Senhor transforme a nossa empolgação em motivação. Que o Senhor transforme a nossa motivação em amor, em serviço, em dedicação ao propósito de Deus para as nossas vidas. Assim eu oro nesta manhã, te agradecendo. Oro nesta manhã, ó Pai, colocando as nossas vidas à disposição do Senhor. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Que toda a igreja do Senhor diga amém e amém. Querido, não faça nada por empolgação. É tempo de nós estarmos motivados. É tempo de nós estarmos vencendo as empolgações da vida. Eu poderia ficar aqui pregando a manhã toda e dizendo que o empolgado, ele nunca ouve a voz de Deus. O empolgado, ele sempre ouve a voz da sua o quê? Da sua mente. O empolgado diz: foi Deus que falou, e não foi. O empolgado, ele diz: eu vou fazer porque é a vontade de Deus, e não é. Está empolgado. Só que chega um dia que a empolgação acaba. E o que você faz? Eu conheço uma pessoa, irmãos, que iria ser apresentado como membro aqui da igreja, chegou a fazer ficha da igreja, membro. Uma semana antes, surgiu uma igreja em Barra do Piraí, e disse: ó, a gente precisa de você lá. Ele empolgado foi. Ontem eu descobri que ele não estava mais na igreja que ele iria, e eu perguntei: por que você não voltou para cá? Ah, pastor, fiquei sem cara. Age por empolgação.
Foi vontade de Deus? Foi nada. A gente precisa dizer: Senhor, eu não quero deixar de ser discípulo do Senhor.